Oi, pessoal, agora vamos falar de um tema muito específico, né, que são os tratamentos oncológicos, né? Os tratamentos oncológicos, a gente já mencionou algumas vezes, tem um procedimento à parte, né, porque segue uma outra lógica de financiamento, uma outra lógica de padronização. Então, a gente vai passar a palavra para a Carol, que ela tem vários textos sobre esse tema e que ela vai explicar melhor como funciona essa questão do tratamento oncológico no SUS. Uhum. Obrigada, Jorge. Então, o tratamento oncológico no SUS envolve, claro, vários tipos de tratamento, como, por exemplo, a radioterapia, a quimioterapia, cirurgias, enfim. E a remuneração dele se dá de uma maneira bem diferente da usual, que é aplicada para assistência farmacêutica, tá? Então, assim, para o financiamento da política oncológica, existem códigos de procedimento chamados APAC, tá? Autorização de procedimento de alta complexidade, ao qual então é atribuído um determinado valor. Então, digamos assim, para uma situação tumoral X de um determinado nível, a APAC então é de R$ 1.000, por exemplo. Tá? Então, a pessoa que se enquadrar naquela situação vai ser tratada com esse valor de R$ 1.000. Esse valor de R$ 1.000 vai ser destinado para os serviços habilitados no Ministério da Saúde para o tratamento de câncer. São chamados os CACONs e os UNACONs, tá? Esse dinheiro, então, sai do orçamento do Ministério da Saúde e vai para os hospitais que tratam câncer, então, na política pública, tá? O que o hospital vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer o que ele entender, que ele bem entender. Então, todo o tratamento para aquela situação tem que caber nesses R$ 1.000. Desde agulha, insumos, enfim, remédios e outros tratamentos vão ter que caber dentro daqueles R$ 1.000, tá? O que isso implica? Implica, primeiro, que os medicamentos para câncer, via de regra, não são padronizados. Existe uma liberdade do prescritor, então, para indicar o medicamento do câncer. E a segunda implicação é que, então, esse hospital recebe esse dinheiro e ele mesmo vai comprar o medicamento, o tratamento que vai ser dispensado para aquela pessoa, tá? O que acontece? O hospital, então, tem que ficar dentro daquele orçamento. Muitas vezes o valor da PAC não é suficiente para fornecer um bom tratamento para aquele paciente e ele acaba tendo que fazer algum aporte extra ou integrar dinheiro de doações ou o que o Ministério da Saúde sempre alega, né? Compensar os valores das APACs. Então, qual é a alegação do Ministério da Saúde? Que algumas APACs remuneram a menor mesmo o serviço, mas outras remuneram a maior. Então, o Ministério da Saúde alega assim, não há problema no financiamento da oncologia, porque a rigor essas APACs se compensariam. Então, aquilo que eu gasto a mais num determinado tratamento, eu vou gastar menos no outro. Então, as contas do hospital vão ficar equilibradas. Essa compensação vem junto com algumas situações que o Ministério da Saúde traz para nós em relação geralmente a câncer de pulmão. Então, o Ministério da Saúde fez um estudo de câncer de pulmão provando que algumas APACs de câncer de pulmão realmente são superavitárias, tá? Então, só que assim, a gente não sabe se para os outros tipos de câncer isso também ocorre. Porque a amostra que o Ministério da Saúde deu é muito pequena para a gente saber se essa compensação realmente ocorre, então viabilizando os CACONs e os UNACONs, né? Fato é que, na minha opinião, uma política que remunera a mais quando sabe que o tratamento não é tão caro, não está compatível com os princípios do direito administrativo. Certo? Eu não acho errado que se pague, então, 5.000 por um tratamento que se sabe que custa 4.000. Entende? Se a gente for falar isso lá na Alemanha, ninguém vai entender. Então, eu sou realmente a favor de uma revisão desse valor das APACs e
E o que que acontece? O que que pode acontecer? Eu vejo aqui em Curitiba, às vezes, alguns serviços não judicializam, tá? Outros serviços judicializam. E muitas vezes esses serviços que não judicializam podem estar prestando um atendimento de qualidade inferior para o paciente. Porque ele vai receber esses R$ 1.000, digamos, e não vai ter que prestar conta do que ele fez com aquele dinheiro. Então, num país, eu falo de novo, de baixa credibilidade, igual ao Brasil, você entregar um cheque, digamos, né, de um valor sem exigir a devida contraprestação é muito perigoso, né? Uhum. E então acho que deve haver a gente deve começar a discutir novamente a política de oncologia dentro do SUS. Eu não estou dizendo que a política que tem hoje é ruim, eu estou dizendo que ela pode ser melhorada, tá, Jorge? Isso é bem importante que seja ressaltado. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, tá? Então, o que acontece? A despeito de não haver padronização de medicamentos em oncologia, existiram e existem algumas demandas na Conitec para incorporação de medicamentos oncológicos, sim, tá? E aí o que acontece? Em alguns casos, a Conitec recomenda a incorporação, em alguns casos ela não recomenda. Às vezes são usados até argumentos distintos para situações iguais, né, nos relatórios da Conitec. Então, um argumento que às vezes se utiliza pela não incorporação do medicamento oncológico. Esse medicamento, ele é efetivo, mas ele não deve ser incorporado, porque afinal de contas existe a liberdade na PAC. O prescritor pode prescrever aquilo que ele bem entender, ele é livre, eu não preciso incorporar, ele pode sim indicar esse tratamento. O que que acontece? A PAC não comporta o valor daquele tratamento. Então fica uma coisa no mínimo esquizofrênica, né? A gente dizer assim, não, eu não vou incorporar porque não precisa. Mas é lógico que precisa, porque a PAC não está cobrindo aquele medicamento. Né? Em outros casos, há incorporação, e até de medicamentos bastante caros, tá? Mas há uma demora imensa para fornecer esses medicamentos. Ou se pretender que eles sejam fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então, o que acontece? Às vezes acontece a incorporação e nem altera o valor da PAC, ou seja, aquele medicamento está incorporado, mas não cabe na PAC, e nem o Ministério da Saúde está comprando centralizadamente, como ele faz com alguns medicamentos para câncer. São 6 medicamentos que o Ministério da Saúde compra centralizadamente para câncer e distribui, então, para a rede do SUS, né? Estados, né, principalmente. Então, fica uma política, assim, um tanto quanto esquizofrênica mesmo, eu acho, né? Porque você... A justificativa dela não condiz com a realidade, né? E tem uma outra que... Pode falar, Jorge. Em alguns casos, eles são incorporados, digamos assim, ou pelo menos previstos nas DDTs, né? Exato. Como linha de tratamento. E está previsto nas DDTs e o valor da PAC não cobre os tratamentos que são previstos na própria DDT do Ministério da Saúde, não é isso? Exato. Esse é o exemplo clássico do mieloma múltiplo, bortezomib, o Velcade, né? Nome comercial, que é distribuído em vários países do mundo já há década. E aqui no Brasil ainda não cabe na PAC. Já tem genérico, tá? Não é um medicamento caro. O Ministério da Saúde reconhece na DDT que aquele medicamento tem efetividade, indica aquele medicamento como um possível tratamento do mieloma múltiplo, mas não faz caber na PAC. Então, esse é um exemplo bem clássico, e eu falo também do rituximab para algumas situações. O rituximab é um desses que se compra centralizadamente, mas só para alguns tipos de câncer. Mas tem outros tipos de câncer que também podem ser tratados com ele e cujo tratamento tem prova de efetividade, né? Então, alguma coisa precisa mudar nisso daí, né? Acho que a revisão tem que ser feita, e ainda que não haja revisão, uma grande reclamação que se tem aqui é que o valor das APACs está muito defasado, né? Ele está sem reajuste já faz muito tempo, então
para, de repente, melhorar um pouco a política, uma das coisas que poderia ser feita era reajustar o valor dessas autorizações de procedimento de alta complexidade. E acho que a gente só precisa falar, então, Jorge, do financiamento da oncologia, né? Que justamente para o juiz poder direcionar o cumprimento da decisão para o ente responsável pelo financiamento, né? A oncologia é financiada pelo SUS, tá? Faz parte dos procedimentos de média e alta complexidade. Então, a PAC, né? Ela, como o próprio nome diz, é autorização de procedimento de alta complexidade. E o financiamento dessa atenção de média e alta complexidade, ela é feita por dois componentes, tá? Pelo limite financeiro do MAC, que inclui, então, a alta complexidade, e também pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação. E esses dois componentes de financiamento são formados por aportes financeiros federais. Então, a política oncológica, se algum juiz determinar o fornecimento do medicamento oncológico, não há dúvida de que a responsabilidade financeira para o cumprimento daquela decisão é da União. Acho que é isso, Jorge. Excelente, muito bom. Então era isso.